Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, essa é a última parte da nossa série O Vilão que Tenta Sobreviver. A gravação do áudio estou fazendo pelo celular, então pode ficar um pouco ruim, mas o que faço aqui é para dar o melhor conteúdo para vocês. E se vocês têm alguma recomendação ou quer que faça um vídeo de manhwa específico, escreve aí nos comentários. Lembramos que precisamos atingir a margem de 1000 inscritos. Então peço a ajuda de vocês, pois só assim vou conseguir entregar mais vídeos. Estou me dedicando 100% do meu tempo nesse projeto e não tenho ninguém no apoio. Então se puderem dar essa força aí, ficarei agradecido. Sem mais demora, no Castelo Bercht da Assembleia dos Anciãos, eles falam que a criação mágica foi feita usando artes místicas para acabar com o demônio e que eles têm que tomar alguma providência, pois apareceu um demônio nas montanhas. Um dos anciãos ordena que seja enviado cartas aos 12 feiticeiros e que todos têm que responder ao chamado de Bercht. Decolen havia terminado de organizar os itens que comprou do leilão, porém ele pode só equipar 2 itens, um que o ajuda na recuperação de mana e o outro que pode armazenar mana. O restante dos itens ele irá guardar em um cofre, porém o item mais importante é a Chama da Neve. É um item super raro que está resistindo até a magia de Decolen, recordando de algo que ele leu na biblioteca, algo como uma espada famosa deve ser domada. Em resumo, isso é algo como manter uma comunicação com o item. Então ele começa botando em prática o que lembrou. Ele usa sua habilidade compreensão e já vê que não vai ser uma tarefa fácil, sentindo dificuldades ao tentar compreender o item. No fim, ele acaba conseguindo apenas entender 0,1% do item e ganha como recompensa status extra. Ele se lembra que já está quase na hora de ir e que tem um compromisso marcado. Foi Zit, irmão mais velho de Julie, o chefe da família que organizou. Posteriormente, ele se recorda que também há um evento marcado para daqui 3 dias. Naquela tarde, no restaurante por nome Von Mitchell, Decolen é recebido por Zit. Ele o avisa que Julie saiu antes dele e ela já está o esperando. Meus amigos, o protagonista ficou travado quando viu a Julie. Não se vê reação alguma do Zé Pequeno. O garotão não tinha visto ela sem armadura ainda, por isso não havia percebido a beleza dela. Ele fala que não se surpreende até o Decolen ter se apaixonado por ela. Ele olha pra frente e vê um rosto que não esperava encontrar ali. É Josephine. Mesmo que ela esteja agindo como uma irmã de Julie, na realidade, ela não é irmã, e sim uma ranqueada, que Decolen deve manter a guarda alta acima de todos. Ela é alguém que usaria quaisquer meios necessários para atingir seus objetivos. Em outras palavras, ela é uma sociopata. Essa mulher é a dona da Sombra, uma rede de inteligência secreta que trabalha por detrás das cenas ou por detrás dos panos. Ela também é conhecida como um dos mais poderosos, tendo uma força comparável à do Zit. A única pessoa a quem ela valoriza verdadeiramente é a Julie. Por causa disso, fazer algo com a Julie seria instigar a raiva da Josephine. Ele sabe que ela é perigosa, pois quando entrou na vila, viu que a Josephine exibiu uma intenção assassina direcionada a ele, manifesta pelo destino do vilão, e o fato dele ter sentido a intenção assassina dessa sociopata da Josephine significa que essa variável é perigosa. Sem mais delongas, Zit vai direto ao ponto ao perguntar quando ele quer que a cerimônia de casamento aconteça, pois já faz 3 anos desde o noivado. Julie tenta interromper a conversa dos dois, mas Zit a interrompe, somente com um aceno de mãos. Zit pede para Decolen falar o que pensa sobre o caso, e ele diz que irá deixar essa relação completamente nas mãos da Julie, pois se ela não acredita nesse casamento, então ele está preparado para dissolver esse noivado. Zit pede calma a Decolen, pois se ele pensa dessa forma que um noivado é tão fácil assim se desfazer, então ele devia pensar melhor e ter mais calma, pois também os anciãos da família não avariam tal decisão. Nesse momento, Julie toma a palavra dizendo: chefe da família, nos permita conversar a sós. Um silêncio é tomado por um pequeno tempo e eles decidem deixar a sala. Julie range seus dentes e fala para ele: o que você está tentando fazer novamente? Josephine fica do lado de fora, encostada na porta e atenta à conversa, degustando o seu vinho. Decolen fica atento, pois a própria Josephine está ouvindo de trás da porta toda a conversa. Ela não tem nem noção que ele sabe toda a verdade sobre ela. Então ele tem que fazer um pequeno teatro para escapar da ativação do destino do vilão. É bom que ela esteja escutando toda a conversa, pois é ótimo que ela saiba o que vou falar. Só assim
assim ele poderá evitar essa variável de morte. Decullen começa dizendo que ele simplesmente foi sincero em suas palavras, mas como ela pode ver, ele não pode simplesmente dissolver o noivado como bem ele entender, porque as coisas já foram longe demais. Julie o ataca perguntando que tipos de métodos sujos ele vai usar agora. Primeiro, ele usou conexões para forçar o noivado. Ainda por cima, ele prometeu compensar os anciãos da família Freuden. Ainda por cima, a fez desistir de buscar a ordem imperial e a fez assumir o cargo de capitã da ordem de Idekane. E quando ela recusou Decullen, espalhou vários rumores sobre Julie. Quem pensa que o que Decullen fez foi horrível para ela? Ele confundiu sua obsessão e fixação maníaca por mantê-la ao seu lado por afeição e acabou destruindo tudo ao redor dela para que não tivesse outra escolha, a não ser ficar ao seu lado. Decullen fez coisas imperdoáveis por causa disso. Entendo o ódio da Julie por mim, mais do que qualquer um. Para amenizar a raiva dela, ele diz que eu sei o que fiz de errado, mas também não estou sozinho nessa. Sua irmã Julie e seu irmão mais velhos também não foram muito longe. Tudo isso por causa da reputação da família. E de maneira inesperada, ele fala para ela: você deve deixar sua família para poder manifestar o seu sonho de se tornar uma defensora, não? Exemplificando, meus caros, ele estava falando para ela manter as aparências, pois o último título de defensora é o pináculo da cavalaria, não associado com nenhuma família, e defende apenas o império. Sendo assim, ela deixa a obrigatoriedade de se casar. Decullen dá uma solução para a situação que estão vivendo aqui, que é continuar o noivado, mas nunca se casar. Ele fala que ela deve usar o nome dele para se defender o máximo possível e o quanto quiser, até que tudo esteja preparado para manifestar seu sonho. Julie pensa que ele está tramando algo. Ele fala que não é como se eu estivesse esperando algo a dizer isso. No entanto, se eu quisesse algo, se você mostrasse seu sorriso pelo menos uma vez por mês, isso é tudo o que eu quero. Meus amigos, o rapaz conseguiu deixar a pequena Julie envergonhada. A cor dela tá quase um tomate. Até a sua irmã do lado de fora ficou espantada com a resposta do Decullen. Kim pensa, somente para poder evitar qualquer variável de morte, simplesmente disse as palavras que ela queria ouvir, mas vendo a Julie agir de maneira tão acanhada por causa do que disse, ela está tão adorável agindo desse jeito. Bem, não tem como eu não reconhecer. Até mesmo o amor que o Decullen tinha pela Julie se tornou o meu. A Josephine, sorridente por causa do humor da Julie ter mudado com toda essa situação, ela pensa que, apesar de ser constrangedor, significa que seus sentimentos são verdadeiros? Ela fala que vai observar por um tempo. Meus caros, eis aí o destino do vilão. Ele conseguiu evitar a variável de morte e ganhou 2 moedas da loja. 3 dias depois, o próximo evento chegou, que é o aniversário de morte. Quem pensa que só de colocar os pés em um cemitério já abala as emoções de alguém, simplesmente por causa da atmosfera. Ele lembra que é o lugar que carrega as suas memórias, e não as de Decullen, mas sim as de Kim Woo-jin. No capítulo 20, voltamos no tempo e é explicado que a antiga esposa do Kim colocou um easter egg no jogo. Ela quis colocar algo que era direcionado a mim. Decullen foi criado baseado em Kim Woo-jin, Yoara, minha antiga esposa. Por que você quis colocar seu verdadeiro nome na esposa falecida de Decullen? Ainda por cima deixou sua mensagem direta para mim em sua lápide. Sempre fui grata por você. Eu sei que essa mensagem é direcionada para mim e não algo relacionado ao jogo. Nesse momento, Kim tenta analisar o que sua ex quis dizer através dessa única frase e ele chora lágrimas de tristeza no silêncio daquela tarde, ali sozinho e solitário. Kim fala que as emoções começam a tomar conta de todo o seu ser e que ele quase como se pudesse ouvir a voz da Yoara sussurrando as memórias daqueles dias. No passado, surgem sem parar. A maneira como você elogiou meus desenhos com um sorriso tímido, a maneira como você me deu um casaco quando eu estava tremendo numa noite fria de inverno, a maneira como você me segurou e disse que me amava, e a maneira como você me animava sempre que eu estava cansado, e os 7 anos que você passou sempre a meu lado. Essas memórias dela. Nesse exato momento, um homem fala: finalmente te achei, seu mago nojento. Ao entardecer, o homem para em frente ao Decullen. É o assassino de mago, Lockhart. O Kim nos explica que esse cara é um vilão, um mini-boss, disponível somente para os magos. O motivo para Lockhart se tornar o inimigo natural dos magos é por conta da sua habilidade, anulação de magia. Assim como
em outros jogos, o traço Anulação é uma habilidade bem roubada. Não só isso, mas os traços do Lockhart não possuem mais restrições. Não dependendo de contato físico, Decullen começa usando seus cristais através de sua telecinese para atacar. Lockhart se defende e ele logo começa uma sequência de ataques intermináveis, mas Decullen desvia de todos eles. E antes mesmo de Lockhart dar seu próximo ataque, Decullen dá um soco na fuça dele, que ele cai logo no chão, que nem uma pamonha. Decullen, com um olhar de desprezo, diz que isso não significa nada para ele. E é nos explicado porque dessa força sobre-humana de Decullen é porque ele conseguiu uma melhoria na qualidade de mana. Isso não melhorou somente sua mana, mas também acabou ganhando uma força extraordinária. E voltamos com um vilãozinho caído e espancado no chão pelo nosso protagonista e posteriormente recebendo sua recompensazinha do sistema. Destino do vilão, variável que superou a morte. Ao melhorar a sua mana, foi melhorado todas as suas habilidades e seu traço inato que o próprio personagem possui. Decullen analisa o homem caído em sua frente com misericórdia. Uma habilidade única, forte, o suficiente para ser considerada uma trapaça, um ódio intenso direcionado aos magos. E essa expressão apóstata, ele olha para ele e fala que o homem é da raça do manto de sangue. No capítulo seguinte, nos é dada uma explicação sobre a raça do manto de sangue. Esse nome lhes foi dado porque nascem cobertos por um véu carmesim. Sua linhagem era conhecida por ser descendente de demônios de eras passadas. Eles vivem no continente enquanto mantêm suas identidades ocultas. São existências opostas aos seres conhecidos como magos. Assim como a magia foi criada para lutar contra demônios, o conflito entre os magos e a raça do manto de sangue foi um elemento central na criação da visão do mundo. É uma das tramas principais da história desse jogo. Decullen fala que compreende ele, mas se ele continuar matando magos inocentes, assim apenas o tornaria monstro, assim como eles. O homem se irrita com as falas dele, mas Decullen fala que sabe que a raça do manto de sangue é inocente. E com essas palavras, deixa o homem perplexo e sem palavras. O homem posteriormente fica nervoso e exige uma resposta dele sobre o que ele acabou de dizer, e Decullen o explica que eu sou Decullen dos Yulklanes. Essa é a linhagem sanguínea de nobres ilustres que não perderam a dignidade. O homem, sem entender do que ele tá falando, diz que ele está dando uma de pretensioso pra cima dele antes de o matar. Decullen continua explicando que a única vez que ele perdeu a dignidade foi quando ele enfrentou um demônio na montanha, e ele o explica que a linhagem Yulklane, que caça demônios desde tempos antigos, começa a queimar violentamente quando ele vê demônios. Isso é, com um instinto que não podemos suportar. Lockhart, eu perdi minha dignidade e compostura diante de você? Dizendo isso, basicamente, ele fala que o pessoal da linhagem de sangue, que é do Lockhart, são humanos e não demônios. Lockhart fica fascinado pela postura do homem em sua frente e Decullen percebe pessoas vindo. Ele rapidamente dá um chute na cara de Lockhart e o desmaia, com um pé tamanho 45. O inspetor Roupa se apresenta e fala que o chute naquela hora na cara do assassino foi incrível. Decullen fala que não foi nada. Ele faz uma magia para transformar ferro em fio de ferro para prender o homem, já que magia não funciona. Pelo menos um fio de ferro será forte o bastante para segurá-lo. No dia seguinte, no salão de treinamento, a irmã de Decullen entrega um pergaminho de convocação a ele. De repente, uma missão principal se acende. Missão principal, chamado de Berkt. Eles exigem que ele compareça dentro de uma semana e com apenas um guarda o protegendo. Sua irmã fala que ele precisa de um guarda-costas e ele fala que ela está se preocupando demais com ele, e depois dela ela fica espantada e diz: não diga coisas nojentas que nem essa, só não posso deixar você morrer. Antes de eu pegar sua posição de chefe no centro de treinamento dos Freiden, a irmã de Decullen enviou o pedido de proteção para a casa Freiden. Em um diálogo entre dois vassalos de Julie, eles discutem se devem aceitar o pedido dos Yulklane, e eles posteriormente decidem levar a carta até sua capitã Julie. No capítulo seguinte é nos apresentado Berkt. A explicação é nos dada que esse é o nome dos Alpes na região do continente, a uma altitude de 3.500 metros, assim como é a morada dos magos da Assembleia dos Anciãos. Berkt é onde todas as escolas de feitiçaria de todo o continente
continente apresentam suas ideias. A torre mágica é uma certeza, mas as decisões tomadas lá devem ser seguidas até pela ilha flutuante dos magos. Ela exerce uma imensa quantidade de influência a ponto de poder ser chamada de pilar de mundo da magia. É porque a Assembleia de Invocação ocorre raramente, apenas uma vez a cada várias décadas. Um mago que participa da Assembleia de Invocação de Berkt é tanto uma honra quanto um reconhecimento do status de feiticeiro renomado. Porém, uma invocação de Berkt também é conhecida como o Túmulo dos Magos. Um tempo depois, todos se reúnem na estação de trem. Julie está acompanhada de seus vassalos e Decullen está acompanhado por seu assistente, Allen. Julie, de uma maneira vergonhosa e estranha, diz para ele: "Nós faremos o nosso melhor para proteger vocês e garantir que vocês tenham uma viagem confortável." Nesse momento, ela se recorda que ela tem que sorrir uma vez a cada mês para Decullen. Ela tem uma luta interna, pois não sabe como vai fazer isso e nem ideia de como ela vai fazer. O homem que irá acompanhar Decullen em sua trajetória até Berkt é o vassalo de Julie, o Veron. Decullen sente que deve ficar atento. Ele decide verificar a visão aguçada e acaba vendo que não há nenhuma energia que irá lhe propor ameaça. Eles decidem tudo e Julie agradece por tudo e se despede, sai andando e do nada ela resolve olhar para trás e de repente, meu amigo, que sorriso mais esquisito é esse? Tá parecendo que ela tem algo entalado dentro dela. Deixando isso de lado, Decullen percebe que ela manteve sua promessa, mesmo com aquele sorriso estranho. Várias horas depois, dentro do trem, Decullen fala para Allen que ele pode descansar e dormir. Ele lembra que esse evento é chamado de Berkt. Não é somente algo que acontece sozinho, vai acontecer outro evento que é chamado de Ataque ao Trem. Ele lembra que isso foi uma das mortes de Decullen ao se recordar das variáveis de morte que ele pode sofrer. Ele fala que vai ficar difícil de saber por quais dos trens que vai ser escolhido para ser atacado. No entanto, ele se preparou muito bem, já que usou sua habilidade de compreensão para estender as técnicas de artes marciais do lendário lutador Stran. Decullen fala que está contente com seu assistente por ter aceitado vir com ele para Berkt. No entretanto, é que ele está dormindo profundamente. Além do mais, ele fez muitas preparações. Para esse evento, ele adicionou sua habilidade, Toque de Midas, em todas as suas roupas e as de Allen, para que as capacidades defensivas de cada item sejam aumentadas. Ele espalhou e fortaleceu diversos pedaços de madeira e de aço pelo trem. Ele tem um momento de descanso e, ao fechar seus olhos, pensa: espero que as coisas continuem pacíficas assim. E de repente, uma explosão no vagão do trem acontece. No capítulo seguinte, começamos há alguns dias atrás da partida de Decullen. Sylvia está no trem com seu pai. Ela pergunta para o seu pai o motivo de ter saído tão cedo para responder ao chamado da Assembleia de Berkt. Seu pai explica sobre a história de Berkt ser o cemitério para magos e diz que sempre há um chamado para Berkt. Alguns magos sempre perdem a vida. Uma história de 15 anos atrás, 11 magos morreram. Ele diz que há muito tempo atrás, ser chamado para Berkt era sinal que você vinha de uma família de prestígio e que ser escolhido dentre as 20 famílias faria você e sua família ser gravada na história. Porém, se as famílias que foram convocadas não participarem da Assembleia, são permanentemente excluídas dos registros e tem uma importante regra em que uma família tomará o lugar vago. Seu pai recebe uma informação que um grupo está planejando atacar o trem que sairá mais tarde. E voltamos ao normal, com o vagão do trem sendo atacado. Veron e Decullen, os dois estão atentos e Allen de repente acorda de seu sono. O trem está no ar somente pelo poder de telecinese do Decullen. Ele aprendeu uma especialidade mais avançada de sua telecinese, a elementar. Os terroristas que estão atacando o vagão ficam impressionados pelo vagão ter resistido ao ataque. Eles falam que se forem bem sucedidos na missão, irão ser bem recompensados. E o ataque começa com eles pulando para dentro do vagão. Decullen usa os cristais de ferro para fazer ataques fatais aos atacantes do vagão. Allen se impressiona com tudo e Decullen o golpeia para que ele durma. Ele pediu ao Veron para que o levasse e retirasse também os passageiros dos outros vagões. Posteriormente, Decullen solta toda sua raiva e desejo de matar contra os invasores e acaba massacrando todos sem que eles tenham alguma reação. Ele fica sem mana e acabou fraco de tanto fazer esforço por causa dos vagões e ainda por cima ter que lutar
voltar ficando apenas com 10 de mana. Veron volta para o vagão e Decullen fica impressionado com a rapidez e se admira, só que ele acaba percebendo uma intenção assassina vindo direta do Veron em sua direção e ele fica espantado porque o destino do vilão se ativou de repente. Ele percebe que Veron estava escondendo sua intenção todo esse tempo. Ele conseguiu disfarçar muito bem. Veron olha para ele e diz que é um alívio ele ter sobrevivido, já que eu tenho que te matar com as minhas próprias mãos. Veron está determinado a matar Decullen e não aceita nenhuma desculpa que venha sair de sua boca. Ele está decidido a querer matá-lo. Decullen pensa que ele está fazendo isso por vontade própria, sem ser mandado por alguma pessoa. Veron tomou a decisão por si mesmo. Veron dá iniciativa no combate e Decullen, usando seus cristais de ferro para se defender, sua única alternativa é cancelar sua telecinese no trem e deixar ele cair. Sylvia se preocupa com Decullen. Anteriormente, antes de embarcar no trem, ela estava no cemitério, visitando o túmulo de sua mãe. Ela percebeu que Decullen estava de cabeça baixa e ainda por cima chorando, porque ele sempre foi frio e arrogante, estava derramando lágrimas. Ela sempre pensou que o professor agia como o Todo-Poderoso, mas até ele tem memórias de perca de uma pessoa amada. Ela acaba se simpatizando por ele e ela conjura uma magia e nos é explicado. Sylvia, cuja magia é composta de 3 cores primárias, começou a usar a pedra de mana como médium, dando forma a ela. Ela consegue emitir uma magia de cores primárias e nomeia o pássaro amarelo como Swift. Ela envia o pássaro para voar e tudo que o pássaro vê, ela consegue enxergar através dele. Voltamos na cena e Decullen está abalado por causa da queda do trem e fala que foi pura sorte que ele não despecou até um chão, mesmo sabendo que fraturou alguns ossos. Ele olha para o lado e Veron estava vindo com toda a força para cima dele novamente. Decullen percebe que ele está usando um ki protetor como arte defensiva. Veron usa seus ataques e Decullen fica encurralado, o deixando sem saída. Sua forma de se livrar de tudo é usar sua determinação. Ele fica atento a todos os ataques de Veron e por fim ele acaba encurralado novamente. Em seus pensamentos ele diz: se eu for cortado por essa espada, o jogo vai terminar como se nada tivesse acontecido? Vou abrir meus olhos, estarei de volta ao escritório? Se não, é mostrado um espirro de sangue jogado ao ar. No capítulo seguinte, Decullen sente algo estranho porque o espaço está ondulado e esquisito, e aí compreendemos de onde que saiu aquele espirro de sangue. Veron teve sua mão decepada, sem mais nem menos, e o próprio Decullen não sabe o que aconteceu, nem sabe quem fez isso. Ele aproveita a oportunidade para tentar um golpe no rapaz e passa cortando seu calcanhar. O rapaz dá 2 pulos para trás, ele acaba saindo para fora e se pendurando com apenas uma mão segurando a adaga. Ele se mantém pendurado. Decullen olha de cima para baixo, faz a pergunta: por que ele está tentando matá-lo? O rapaz fala que ele fez muitos atos maléficos contra sua senhora Julie. Decullen o pergunta o que a Julie representa para ele para estar fazendo essas coisas. Veron diz que ele nunca irá entender. No passado é mostrado que Veron era uma criança problemática, praticava delitos de assalto e agressões e também por invasão. A mulher o ameaça de entregá-lo para a polícia. Julie se prontifica de levá-lo para a polícia. Os dois conversam sobre as coisas que ele tem praticado e ela faz uma proposta dele a seguir. Ela irá ajudá-lo a se controlar, principalmente a sua raiva. Foi assim que os dois se conheceram. Depois disso, ele se tornou parte da Ordem de Cavaleiros. Porém, por causa de sua infância e personalidade, ele não conseguiu se dar bem com os outros da cavalaria. A única pessoa que teve compaixão e cuidou dele foi Julie. Ele, de maneira inconsciente, acabou transformando a admiração em amor por ela. Ele acusa Decullen que ele irá trazer destruição para sua senhora e ele não pode deixar que isso aconteça futuramente. Kim analisa que ele está certo, pois cada movimento de Decullen é um efeito borboleta das coisas erradas que ele fez. Eu farei com que o final de Decullen não seja destruição. Ele pede para Veron aguentar firme que ele não vai machucar a Julie. Ele pede um voto de confiança a Veron, só que Decullen percebe através de sua habilidade que ele não diminuiu sua intenção assassina para ele e não tem intenção alguma de mudar de ideia. A única nativa de Kim vê é atacando Veron e ele despenca do trem. Nesse exato momento, antes de Veron cair, Sylvia consegue ver toda a verdade. Ela sabe que Decullen foi atacado por Veron e ele teve que o matar para se proteger. Posteriormente, ele caiu do desfiladeiro. Ela indaga a si mesma se ele vai conseguir chegar a tempo.
Posteriormente, a mulher do escritório de segurança, Lilia Freeman, ela não fica surpresa das coisas terem acontecido, principalmente com a explosão. Ela começa ouvindo depoimentos dos sobreviventes do vagão. Uma mensagem telepática é enviada para a sua mente. Ela não sabe de quem é, mas a mensagem diz: o cavaleiro Veron está morto. Eu não sei o motivo, mas o Veron tentou matar o Decullen e no fim falhou. O professor Decullen sobreviveu. E é aí que vemos Decullen vindo nos trilhos e recorda se não fosse pelo fenômeno estranho que aconteceu por sorte, ele havia sido morto pelo cavaleiro de Julie. E pergunta as horas para a mulher e ela diz que são 3:30. Também pede informação sobre as rotas para chegar até a Assembleia. Ela fala para ele mais 2 rotas e sem deixar a mulher terminar, ele sai correndo usando sua habilidade, aceleração. Logo mais na Assembleia de Bert, era 9:30 e ele não havia chegado. O ancião agradece a todos que responderam pelo seu chamado e deixa escapar a sua presença impactante e aterrorizante através de sua mana incrível e imponente. Sylvia se abala pelo tanto de mana que o ancião possui e ela sabe que terá que chegar nesse nível de poder para poder conseguir chegar ao nível de uma arquimaga. A chamada pelas famílias começa e o único que não responde são os Yulklane. O ancião fala que se ele não chegar antes que o chame 3 vezes, ele vai assumir que ele não respondeu ao seu chamado e ele será eliminado dos 12 feiticeiros. Pessoas zombam do nome de Decullen, falam que ele não tem responsabilidade alguma, zombam da família. O ancião faz 2 chamadas e logo na última os portões se abrem e Decullen, sim, ele mesmo, chega aos 45 do segundo tempo. Ele pronuncia seu nome, Decullen von Graham. Yulklane está aqui. O chefe interino da família Yulklane chegou. A reunião, que começou em silêncio, progrediu rapidamente. O primeiro tópico era sobre a relação ao demônio que apareceu na Montanha Negra. Tudo foi resolvido rapidamente. Um assistente do ancião anuncia que irão fazer uma pausa na reunião. Decullen recorda que ele correu feito doido para não se atrasar para a reunião. Allen aparece choramingando para Decullen e diz que se sente muito por chegar atrasado e ele não poder entrar já que a reunião já havia começado. E ele diz que está bem, falando que não precisa se preocupar. Kim desconfia sobre Allen e diz que não pode considerar essa criança inocente, pois definitivamente há algo de errado em relação à identidade dele. Ele pede para Allen ficar sempre perto dele e não sair de perto. Kim se lembra de uma frase no seu mundo: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto, e diz que é melhor ele ficar de olho nele. Allen, eu vou descobrir o que você é de verdade, custe o que custar. O próximo tópico é sobre o que deveríamos fazer sobre o sacerdote do clã de sangue que apareceu. Os chefes de família falam e discutem o destino da raça dos mantos de sangue. As opiniões ficam controversas. Desde o começo, eles batem boca e por último pedem a opinião de Decullen, pois a sua família é uma grande família de exorcistas que lutou para erradicar os demônios desde muito tempo atrás. Quem analisa a situação como alguém do presente, eu sou bem versado sobre esses tipos de situação. O ódio após desistir de pensar sobre esses assuntos sempre leva a infortúnios desnecessários. No entanto, deixando essas coisas de lado, suprimir os mortalhas de sangue não é o certo. Mesmo se eu não conseguir impedi-los, eu preciso ao menos atrasar essa decisão ao máximo para a missão principal no futuro, já que o inimigo em comum deste mundo são os mortalhas de sangue. Decullen começa a trazer seu discurso à tona na reunião. Há muito tempo, os mortalhas de sangue realmente eram os nossos inimigos. Entretanto, se você revisar cada parte da literatura, tudo parte de um mal-entendido. 237 anos atrás, durante o incidente da bruxa Rodran foi condenada por ser uma bruxa, mesmo sendo inocente, mas a partir deste incidente, uma enorme onda de supressão ocorreu e muitos mortalhas de sangue foram executados. Eles começaram a retalhar e o ciclo de derramamento de sangue continuou. A sala fica perplexa mediante suas declarações e o homem ao seu lado fica furioso, não aceitando, mas Decullen já tinha a bala na agulha e diz que a tradição da família Yulklane é caçar demônio e não matar a raça dos mortalhas de sangue. O homem chama os mortalhas de sangue de demônios e Decullen retruca: não declare os homens como demônios de forma tão leviana. A pessoa que profere tal coisa pode se transformar no tal demônio. Bem assim, a primeira reunião terminou de forma inconclusiva e o tópico foi postergado para outro dia. Assim, todos vão para os seus
alojamentos e Sylvia se despede de seu pai. Em seu quarto, ela acorda de noite para tomar água e do nada é transportada para um outro local. O espaço se transformou em uma passagem e isso a acaba assustando. No capítulo seguinte, Sylvia lembra do papel que estava em sua cabeceira na cama. A mensagem dizia que, assim que deitar na cama, evite caminhar até que amanheça, ou você pode acabar indo para outro lugar. E aí ela compreende que não podia se levantar e agora acaba se encontrando nossa situação complicada. Ela sente que tem algo a perseguindo e ela corre desesperadamente procurando uma saída. O pânico começa a tomar conta de sua consciência, o medo começa a persegui-la, choro vem à tona. De repente um raio de esperança aparece quando ela bate na porta e abre para poder ajudá-la. Dekulén pergunta se ela se perdeu. Ela, com uma cara de choro e medo e desespero, ele vendo a reação da menina, ele a pede para ela entre no quarto e ela agradece de cabeça baixa, tímida. Ela entra para dentro. Ela pede desculpas para Dekulén por causa que está incomodando ele. Ele avisa que fenômenos incríveis de magia sempre acontecem dentro de Berkt, pois existem muitos espíritos que perderam a sua consciência para a magia. De repente, um som é ouvido dentro do quarto. É um espírito maligno, começa a aterrorizá-la, mas ele fala apenas para ela se acalmar e lâminas cortam o espírito e ele logo desaparece no ar. Ela começa mostrando suas magias para seu professor e seu professor analisa suas magias, só que ele fala que há instabilidades no fluxo de magia. Ele pede para que ela tenha paciência porque o tempo está em seu lado e pede para ela não se apressar. Com tempo e dedicação, a melhora em suas habilidades certamente virá. Ele declara palavras fortes para Sylvia. Sylvia, você é uma das 3 pessoas neste mundo que possuem talento para isso. E nisso ela se recorda que falaram para ela que ela possui talento para alcançar o topo da magia e ser uma arquimaga, pois foi isso que ela ouviu incontáveis vezes enquanto ela crescia, em sinceridades e elogios sem valor nenhum. Mas por que as palavras de Dekulén parecem diferentes quando eu as ouço? Sylvia pega no sono e dorme. Dekulén, lendo seu livro, analisa que sua habilidade magnata da riqueza se ativou e ele vai de encontro à localização onde estava. Fantasmas no caminho aparecem, mas ele nem se incomoda com a aparição. Ele ignora o fantasma e mesmo se sente triste por não conseguir assustá-lo e acaba fugindo e indo embora. Dekulén acaba encontrando de onde vem aquela energia amarela forte e acaba achando e é o fragmento purificado da árvore de mana. A informação é que um fragmento de uma árvore de mana atingido por um relâmpago e isso acaba atraindo a atenção de Dekulén. Essa madeira naturalmente é rica em mana, foi purificada pelo relâmpago, tornando um material excelente. Na manhã seguinte, deu-se continuidade à reunião do dia anterior e com uma atmosfera estranha, Dekulén fica discutindo contra Vitan e os outros magos. Ficam surpresos por causa da discussão acalorada. A discussão toma um rumo descontrolado e o ancião tem que intervir na conversa. Ele diz: já chega, não chegaremos a conclusão alguma desse jeito. A questão em relação aos mortalhas de sangue será adicionada à próxima reunião. Diferente dos mortalhas de sangue, as outras questões progrediram rapidamente e a reunião chegou ao seu fim após vários dias. No outro dia, no distrito de vendas de Berkt, em uma loja de vendas, Allen grita falando: ei professor, aquela pessoa ali é a minha heroína, foi ela que me ajudou a chegar aqui. Dekulén olha e vê, é a Lilian Freeman, vice-chefe da agência de segurança. Eles a convidam para ir ao almoço para agradecê-la por trazer o Allen aqui em segurança. Ela se pergunta: o que há de diferente, Dekulén, que o Lockhart conseguiu perceber? Dias atrás, ela estava no gabinete recebendo o criminoso Lockhart. De maneira disfarçada, ela pede para que ele ative seu poder e de repente todas as câmeras se desativam. Ela é também da raça dos mortalhas de sangue. Ela se enfurece e diz a ele que ele foi precipitado e mesmo assim você fez algo que afetaria negativamente a nossa espécie. Ela fala para ele que pensou em matá-lo. Se for
for revelado que você é um de nós, a opinião pública colocará pressão em mim. Os dois discutem e ela diz por que você foi se intrometer com Zilklane. Ele pede desculpas e fala pra ela que não precisa ir contra o Dekulane. Ele é um verdadeiro nobre, não precisa matá-lo, pois ele não me matou, mesmo sabendo que eu era um mortalha de sangue. Os dois desenvolvem uma conversa e no fim de tudo, ela pede pra ele não chamar mais atenção de nenhuma família. Posteriormente, ela pensa, como ele pode ser um verdadeiro nobre? Ele é apenas um cara irritante. E do nada chega um homem, é Helm, o encherido. No mesmo momento, na casa dos Freiden, Julie recebe um anúncio. Veron morreu durante a missão e ela fala que Dekulane deve dar uma boa explicação quando ele retornar. Ela quer saber tudo o que aconteceu na missão. Retornando ao almoço de Dekulane, Helm o interrompe dizendo, você realmente me surpreendeu na reunião. Não consigo parar de pensar naquilo. Eu me pergunto, o que você insiste em ficar do lado dos mortalha de sangue? Por que você está ficando do lado deles? Você não caça demônios? Lilia se surpreende ao saber disso e Helm continua indagando e Dekulane permanece calado. Mas Allen não aguenta tantos insultos ao seu chefe. Dekulane pede para que ele se acalme e diz que está bem com isso, pois o cérebro dele é pior do que um queijo estragado. Essa linha de pensamento é óbvio vindo dele. Lilia fica sem acreditar e abismada com as declarações ouvidas nesse almoço. No outro dia, antes de Dekulane sair de Bert, ele encomendou uma varinha com um dos artesãos mais renomados. A missão secundária é completada, que era adquirir uma varinha de Rocklock. Dekulane retorna para o Império e ele acabou indo no mesmo vagão que Vitan, o mesmo que entrou em uma discussão sobre os mortalha de sangue na Assembleia. Terminado a viagem, eles se deparam com Julie, lado de fora, os esperando. Ela fala que ouviu as notícias e diziam que você trabalhou com ele para salvar as vítimas. E ela fala que gostaria de perguntar uma coisa, como ele estava. Um silêncio é tomado, eles se olham nos olhos. Ele pensa que deveria dizer toda a verdade a ela, mas isso poderia prejudicar posteriormente, pois ela se sentiria muito culpada e isso acabaria jogando um fardo muito pesado em seus ombros. Mas agora que ela está em sua frente, ele não consegue dizer nada. A convicção de Julie não irá mudar, mas ela não tem um coração de ferro como eu tenho. Ela dirá que os erros de seu subordinado são os dela também e se atormentaria severamente. A coisa certa a se fazer é não dizer a verdade a Julie, mesmo se eu receber a ira de outros. Ele resolve falar que é difícil dizer, pois ele estava muito passional. Posteriormente, ela se retira. Sylvia chega de repente e fala, por que você não falou? Ele entrega um presente e se retira correndo dali. Ele fala que está se sentindo cansado e que quer ir embora para casa. Começamos o capítulo com Julie recebendo uma explicação inicial que durante a primeira emboscada, o professor Dekulane cuidou da situação e resgatou os sobreviventes com o Sir Veron. Então, com a segunda emboscada, o trem caiu de cabeça para baixo. Parece que o Sir Veron caiu durante essa emboscada. No entanto, o carro VIP, onde o professor Dekulane estava, milagrosamente ficou preso no penhasco. Em resumo, antes tentaram o seu melhor, todos os dois, para controlar a situação, mas o Sir Veron caiu durante a segunda emboscada, não sabemos como. Julie o agradece e se retira. Ela se coloca perante um penhasco e diz que perdeu seu braço direito e lamenta ele ter deixado esse mundo em vão. Na casa do Zilklane, a irmã de Dekulane berra com ele porque ele escreveu outro cheque em nome da família. O mordomo pede calma para ela. Ele pensa que a taxa de produção da varinha foi maior do que ele imaginou. Ele não sabia que ia custar muito caro. Ele pensa no que sua irmã disse e as finanças somente iam durar apenas 2 meses. E agora precisa fazer alguma coisa. Pedindo calma, fala que tem um jeito de arrumar mais dinheiro. No salão onde ele recebeu seus prêmios comprados no leilão, pede calma e atenção. Estende sua mão para os produtos e usa sua habilidade, toque de Midas. Posteriormente, ele fala que irá colocar todos os itens para o leilão de novo e então chamar um avaliador. Ele pensa que ao chamar um avaliador, o valor de todos os itens que foram comprados, ao perceber o brilho de toque de Midas, o valor vai aumentar surpreendentemente. Olhando o vaso com brilho grandioso, ele consegue ver sua descrição incrível. Ele não quer vender mais o vaso, pois o seu valor agora, depois que usar o toque de Midas, ele ficou
imensurável. Ele pede calma e paciência para sua irmã. Naquela tarde, na universidade da Torgia, na sala do clube de exploração mágica, Ephirene e seus amigos estão jogando cartas. Ela ganha várias vezes e pensa que agora é um sonho ter esse clube com os seus amigos. Posteriormente, o professor Helen chega mais seu assistente e chama a atenção de todos na sala e fala que esses plebeus estão tomando o espaço da torre mágica para fazer coisas inúteis. Ephirene toma a palavra e defende seus amigos e seu clube, dizendo que eles submeteram um plano de descrição de clube e receberam a permissão para isso, pois agora eles são um clube oficial. O professor Helen, zangado, pergunta quem foi o maluco e o louco que aceitou a criação de um clube de escória e de plebeus como eles. No corredor, os passos, seguindo na direção do professor Helen. Chegando por detrás dele, Deculane diz em alta voz: "Fui eu quem permiti a criação do clube." Helen olha para trás assustado e vê Deculane. "Você tem algum problema com isso, professor Helen?" pergunta o professor Deculane a ele. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa série. Ela entrou em um pequeno hiato, mas ela logo já voltou no dia 18 de abril. Olha, quando for lançado mais capítulos, uma certa quantidade, eu irei trazer novamente essa maravilhosa obra pra gente, viu? Essa série do vilão que tenta sobreviver. Agora vai lá, pessoal, deixa o seu like, envia o seu comentário aqui e vê lá, hein? Não deixa de clicar e nem de se inscrever no canal. Me ajude a chegar aí, por favor, nos 1000 inscritos, tá bom, pessoal? No mais, eu estarei colocando outras obras aqui, tá bom? Valeu, meu povo!